Tenho 68 anos e nunca pensei que o pior golpe viesse de quem tratei como o melhor de mim. O café bateu-me na face antes de qualquer palavra. Ardeu, sim, mas doeu mais ouvir: se não serves, vais para o lar, da boca do meu próprio filho. Enquanto limpava as gotas castanhas com as mãos trêmulas, percebi: hoje não sou um peso, hoje sou o estopim. Ricardo ficou estático meio segundo, como quem não acredita no que disse. Depois desviou o olhar para o telemóvel, que vibrava na bancada. Inês cruzou os braços, cansada de ser plateia de manhãs que começavam no limite. Beatriz e Tomás, no corredor, calaram-se num segundo que pesou mais do que qualquer louça partida. Eu respirei fundo. Não gritei, não chorei. Só arrefeci por dentro, como água que para de ferver quando se lhe baixa o lume. Mãe, desculpe, saiu-me, disse ele, mas o desculpe já vinha tarde e vazio. Pousei a chávena, que ainda segurava, tremei mais pelo que ouvi do que pelo calor. O joelho direito, teimoso desde a operação, puxava-me para baixo, endireitei-o. O meu corpo sabe obediência há décadas. Se é assim que pensas, não preciso ficar onde sou um fardo, respondi. Inês tentou repor ordem. Vamos respirar, sim? As crianças estão a ouvir. E estavam, mesmo quando fingiam não ouvir. Tomás mordia a manga do casaco da escola. Beatriz, com 13 anos e um olhar que queria ser adulto, parecia procurar-me numa versão menos pequena do que eu era naquele momento. Hoje levo as crianças, disse Ricardo, frio. O trânsito na VCI está impossível. Leva, respondi. E limpa o chão antes de saíres. Foste tu quem entornou, virei costas. Fui ao quarto pequeno. O armário cabia 2 casacos, 2 vestidos, uma caixa de fotografias e o resto da minha vida dobrada para não incomodar. Tirei a mala de rodas, não tinha mapa. Tinha, no entanto, uma certeza: sair primeiro, sentir depois. No espelho, uma mulher de 68 olhou-me sem pena. Enfiei as meias de compressão. Escolhi sapatos confortáveis. Guardei os comprimidos de pressão e os de vitamina D. Meti carteira, cartão do SNS, uma pasta com papéis que guardei por instinto ao sair da minha casa antiga. Papéis que nunca li com atenção suficiente, porque o Ricardo trata disso, mãe. À porta, Beatriz espreitou. Avó, vais embora? Arredei o drama com a mão. Vou apanhar ar. À tarde estou por perto. Ele não queria dizer aquilo. Arriscou. Querer e dizer são coisas diferentes, querida, e ouvir é outra ainda. Tomás, mais curto nas palavras, aproximou-se como se eu pudesse desaparecer. Toquei-lhe na testa. Hoje estudas matemática comigo pelo telefone, combinado? Só 2 fichas. Ele acenou. Inês olhou-me com uma mistura de alívio e culpa. Não era inimiga. Era parte de uma engrenagem que nos moía. Ricardo apareceu com as mochilas. Mãe, deixe de cenas. Se quer sair, saia. Mas pare de dramatizar na frente deles. Lembra-te desta frase quando precisares de alguém para te lembrar quem és. Respondi. Fechei o fecho da mala. A rodinha fazia ruído no chão. Saí. O ar da rua tinha um frio limpo. No prédio, Dona Lourdes abria o correio, velha guarda do bairro, olhos que conhecem as histórias sem as ler nos jornais. Teresa, a essa hora com mala? Vou dar uma volta, Lourdes. Voltas com essa mala? Ela pousou as cartas. Sobe um bocadinho, toma um chá. Ninguém deve sair depois de um café na cara. Sorri de lado. A frase caiu-me como um cobertor. Percebeste? Os prédios falam, minha filha, e as portas finas ajudam. Anda. Subi um lanço. O apartamento dela tinha cheiro a limão e a roupa bem seca. Aquele odor de limpeza que não precisa de mostrar-se. Sentamo-nos. Ela pôs a chaleira a cantar. Eu não precisava de choro. Precisava de silêncio
e de alguém que não me pedisse para entender o imperdoável. Isto com o Ricardo, começou. Não me peças para explicar o que vem de trás. Hoje basta o que ele disse. Cortei serena. Quando alguém nos chama peso, tira-nos o nome. Lourdes trouxe-me chá e uma fatia de pão torrado. Comi devagar, mais por disciplina do que por fome. Enquanto roía a beirinha do pão, senti o telemóvel vibrar. Mensagem do Ricardo. Desculpa, falamos à noite. Apaguei sem responder. Outra da Beatriz. Avó, avisa quando chegares. Escrevi. Cheguei em mim. Vais para onde? Perguntou Lourdes. Ainda não sei. Talvez para a Rua Baixa. Lá penso melhor. Não vou para o lar, isso te garanto. Ela riu com os olhos. Aqui tem chave se precisares. Não nego a minha vizinha um pouso. Tenho sofá, tenho manta, tenho tempo. Obrigada. Primeiro quero andar. Saí de novo. O bairro tinha o mesmo barulho de caminhões e passos depressa de quem já vai atrasado. Desci a rua, atravessei, deixei as rodas da mala fazerem a sua música. O corpo move-se quando a alma decide. E a minha alma, cansada, tinha hoje um plano simples: sair da órbita do meu filho para ver se ainda tinha gravidade própria. No cruzamento, subi para um autocarro sem olhar o destino. O motorista perguntou: vai até onde? E eu respondi: até onde a sua linha me deixar ver o porto com olhos novos. Ele não discutiu. Piquei o andante, sentei-me. O banco frio assenta melhor do que qualquer cadeira onde não somos bem-vindos. O autocarro desceu avenidas. As pessoas subiam e desciam, cada uma com o seu pequeno incêndio invisível. Eu tinha o meu a arder baixinho. Saí perto do Marquês. As pernas reclamaram, mas obedeceram. Entrei numa pastelaria, não queria café. Pedi água e um guardanapo. Lavei as mãos na casa de banho, vi os salpicos castanhos já secos na gola do casaco, esfreguei um pouco, ficou uma sombra, como ficam os dias que não se apagam. O telefone tocou. Inês. Teresa, ele sente muito. Pode ter sido nervos. O trabalho... Inês, eu sei onde o trabalho acaba e onde a educação começa. Não vou discutir o homem que amas. Só te peço que não peças a uma mulher de 68 anos para aguentar mais uma humilhação por alinhamento familiar. Não te peço isso. Peço que penses nas crianças. Penso neles todos os dias e é precisamente por isso que saí. Para que vejam que o amor também sabe dizer basta. Do outro lado, silêncio. Depois, baixinho. Se precisares de alguma coisa, diz-me. Preciso que cuides deles hoje com palavras que não ferem. O resto vejo eu. Desliguei. Bebi água. Peguei na mala. Sentei-me de novo. Tinha uma pasta com papéis que eu carregava há meses, como quem carrega um porta-chaves antigo que já não abre porta nenhuma. Decidi abri-la. Contas antigas, comprovativos, fotocópias de contratos. Entre as folhas, um recibo colorido de uma imobiliária de Braga, datado de 2 anos antes. Sinal recebido, fração 3B, proprietário Teresa Martins. Proprietária, eu. Mas eu lembrava-me de ter assinado venda da minha antiga casa para facilitar a vida do Ricardo durante uma separação que nunca chegou a acontecer. Folheei. Havia também transferências da minha pensão para uma conta conjunta, para a gestão de despesas familiares. Assinaturas minhas, reconhecidas numa conservatória onde nunca pus os pés. O sangue gelou-me, mas o raciocínio aqueceu. Se a casa de Braga ainda estava no meu nome, por que é que o dinheiro das rendas nunca me bateu à porta? Guardei as folhas, levantei-me. A pressa entrou-me nos calcanhares. Não com pânico, com foco. Eu não vim ao mundo para ser a sombra útil de ninguém. Decidi passar na junta para pedir um extrato de anos fiscais. No caminho, comecei a escrever no caderno pequeno que sempre trago na mala.
o mesmo onde aponto listas de compras e aniversários. Na primeira página vazia, escrevi: lista de coisas que não voltam atrás. 1. Ouvir Vais para o Lar do próprio filho. 2. Aceder finalmente aos meus papéis. 3. O momento exato em que decido ser autora e não personagem secundária. Na junta, a funcionária olhou os meus documentos com a rotina de quem já viu todas as histórias. Pedi acessos ao portal das finanças. Saí com um papel, uma senha e a promessa de que, com isto, consegue ver tudo na internet, Dona Teresa. Agradeci. Guardar provas antes de falar. Aprendi cedo a prudência, que os homens confundem com fraqueza. Sentei num banco de jardim. Liguei o telefone. O ecrã pediu-me códigos e códigos. Consegui entrar. Vi logotipos, notificações, movimentos. Ali estava, residência fiscal atual, no endereço do Ricardo, a fração de Braga, ainda atribuída a mim, rendimentos prediais declarados por outrem. Havia também uma autorização para movimentações através de representante. Nome de Ricardo Martins, com procuração datada de um dia em que eu estive internada por causa do joelho. As mãos tremeram, agora não de humilhação, mas de indignação clara. Há dores que esmagam e há dores que organizam. Esta organizou-me. Fotografei o ecrã, guardei os ficheiros, enviei-os para o meu e-mail antigo, aquele que ninguém mais usa além de mim. Abri o caderno e escrevi uma segunda lista. Coisas que vou precisar: 1. Advogado honesto. 2. Uma testemunha de confiança. 3. Um lugar onde dormir que não seja o medo. A primeira pessoa que me ocorreu foi Álvaro, o dono da pequena livraria, onde comprei anos a fio romances usados com cheiros diversos. Álvaro não era íntimo, mas era limpo. Tinha a calma de quem conhece o peso das palavras e o valor de um recibo. Telefonei. Teresa, que bom ouvir-te. A conta do mês está em dia, brincou. Preciso de alguém que não me confunda, respondi. Podes ouvir-me meia hora sem me tentar consolar? Tenho uma mesa de madeira e 2 cadeiras que fazem esse serviço. Vem. Fui. A livraria era um corredor de lombadas. Subitamente, senti que os livros não serviam para fugir. Serviam para lembrar que há enredos em que a protagonista não aceita o papel que lhe entregaram à pressa. Álvaro ouviu o resumo do meu dia sem intercalar. Mostrei-lhe as fotografias dos ecrãs, os papéis da pasta. Isto tem pernas, disse ele, baixo. E tem nomes. Não te apresses a gritar. Junta. Guarda. E se concordares, conheço alguém que te pode aconselhar sem te prometer milagres. Ex-PJ. Hoje trabalha por conta própria. Chama-se Mário. Não é barato, mas é justo. E quando abre a boca, é porque sabe. Assenti. A palavra ex-PJ não me assustou. A minha vida precisava de gente que não se assuste com papel timbrado. Antes disso, continuou ele, tens onde pousar a cabeça hoje? A dona Lourdes ofereceu-me sofá, e eu, se for preciso, durmo no chão do próprio orgulho. Mas sim tenho. Dorme com uma chave na mala e com os papéis debaixo da almofada. Sugeriu. E Teresa, não lhes digas nada já. Uma coisa é um estouro de café. Outra é mexer em dinheiro. O primeiro limpa-se com um pano. O segundo suja quem não tem cuidado. Concordei. O telefone vibrou de novo. Ricardo. Ignorei. Na segunda chamada, atendi. Mãe, vem a casa. Isto foi um disparate. Falei mal. A Inês está a ficar nervosa. As crianças merecem adultos que não precisem de pedir desculpa todos os dias pela mesma coisa, respondi. E tu mereces um espelho que não esteja sempre embaciado pela pressa. Vais fazer-te de vítima agora? Vou fazer-me de autora. Hoje comecei o primeiro capítulo. Que capítulo? Estás a delirar.
O capítulo em que uma mãe deixa de ser caixa multibanco e amortecedor emocional. Quando quiseres falar como adulto, eu ouço. Hoje vou arrumar-me. Amanhã ligo-te com calma. E, Ricardo, não mexas nos meus papéis. Já sei o suficiente para perceber quando me estão a trocar o nome por representada. Silêncio. Depois, uma risada curta, nervosa. Estás a ser ingrata depois de tudo o que fiz. Aquela casa em Braga... Continua no meu nome, cortei Clara. Vamos falar disso com testemunhas. Desliguei. O meu coração não acelerou. Desceu de piso. A decisão é um elevador que nos leva onde temos de chegar, mesmo quando a vista é feia. Álvaro escreveu um nome num papel, Mário Azevedo, e um número. Acrescentou, diz que vens por mim. Ele não gosta de casos de família, mas gosta de justiça feita com documentos. Guardei, voltei à rua. O sol já apontava para a tarde. Liguei a Dona Lourdes. Aceito o sofá. Trago sopa, disse eu. Trago eu. Tu traz a tua calma, respondeu ela. Pareceu-me um contrato justo. Antes de subir, passei por uma farmácia para comprar adesivos para o joelho. O corpo precisa de manutenção. A alma precisa de rumo. Comprei também um caderno novo. Na capa escrevi, renascer? Não como promessa grandiosa, mas como plano mínimo. Acordar amanhã sem pedir desculpa por existir. Ao fim da tarde, Lourdes e eu jantamos simples, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Falamos de preços do peixe, do tempo, dos netos dela. Eu não evitei o assunto. Só o pus no lugar que merecia, entre uma colher de sopa e um gole de água. Amanhã vou ver um advogado, disse, e talvez encontre esse ex-PJ. Hoje vou dormir. Antes disso, vou escrever 3 cartas. Uma para os netos, outra para o meu filho, outra para mim. Lê-me a tua, pediu Lourdes. Escrevi e li. Teresa, lembra-te, ninguém te dá a tua idade como sentença. Os 68 são ferramentas. Usas as que forem precisas. A tua mão ainda escreve. A tua cabeça ainda soma. A tua vida ainda pesa. E não como fardo, como prova. Guardei o papel. E as outras? Perguntou ela. Para o Ricardo, só uma frase. Quando quiseres falar com a tua mãe, não fales com a tua administradora. Para a Beatriz e o Tomás, a avó ama-vos o suficiente para vos mostrar que o amor tem limites e que os limites protegem. Lourdes apertou-me os dedos. Amanhã é outro dia. Amanhã é o primeiro dia, corrigi. Deitei-me no sofá com uma manta, a mala ao lado, a pasta por baixo da almofada, o caderno na mesa, o telemóvel em silêncio. Fechei os olhos, o corpo cansado caiu, mas a mente ficou de pé mais um pouco, só o suficiente para alinhar uma última decisão. Não voltar a uma casa onde o meu nome foi trocado por peso. Voltar talvez um dia, se a porta que se abrir for a do respeito. Até lá, caminho. No escuro, ouvi passos no corredor e o ranger leve de uma porta. Lourdes a verificar-se se eu respirava. Respirei alto de propósito para lhe dar sossego. Adormeci com uma certeza limpa. Amanhã começaria não um confronto, mas uma contagem. Documentos, datas, movimentos. Eu que passei a vida a ensinar crianças a dividir e multiplicar e a ensinar a mim mesma a subtrair o que me roubava e a somar o que me resgatava. E enquanto o sono me levava, uma imagem final fixou-se. A chávena a cair, o café a salpicar e a minha voz lá dentro a dizer sem raiva, agora chega. Amanhã, as rodas da mala iam fazer menos barulho. Amanhã, as minhas perguntas iam ter nomes. Amanhã, eu ia ligar primeiro para a justiça e só depois para a família, porque a ordem dos fatores, aprendi hoje, altera o produto. E eu, Teresa Martins, decidi que o produto final da minha vida não ia ser um lar decidido por outros, mas uma casa construída com papéis
escolhas e a dignidade que ninguém me emprestou. Eu própria guardei. Acordei antes do barulho dos caixotes do lixo lá embaixo. O sofá de Lourdes segurou minhas costas melhor do que muitas cadeiras onde passei reuniões de família. Abri os olhos com a cabeça clara, não fiz balanço sentimental, fiz uma lista. Marcar Mário Azevedo, ex-PJ, reunir cópias, procuração, rendas de Braga, movimentos da pensão, ver quem ocupa a fração 3B, procurar um advogado que saiba mais de papéis do que de promessas, resguardar Beatriz e Tomás de telefonemas e recados. Lourdes apareceu com 2 canecas e pão ainda morno da esquina. Dormiste? Dormi. Hoje começo a parte aborrecida. Pedir tudo por escrito. A parte aborrecida costuma ser a mais segura, respondeu. Comi 2 fatias, pus os comprimidos na língua e bebi água. Liguei para o número que Álvaro me dera. Azevedo. Senhor Mário? Sou a Teresa, amiga do Álvaro da livraria. Preciso de meia hora, olhos abertos e 0 promessas. Silêncio curto. Depois. Hoje às 11. Trago o gravador. Se me pedir conselhos e não gostar deles, não me fica a dever nada. Se gostar, combinamos preço. Rua de Cedo Feita, 512, Duque Topero, Campainha, Gabinete MA. Traga tudo, inclusive o que acha irrelevante. Levo. Desliguei. Lourdes já me estendia uma pasta de plástico. Para não molhares papéis se chover, disse, prática. E leva também esta chave. É a minha. Se te sentires perseguida por pensamentos, sobe. Pões água a ferver, sentas-te, esperas que a cabeça chegue. Função de vizinha. Obrigada. Vesti o casaco, meti a mala de rodas num canto da sala. Deixei-lhe um bilhete. Volto ao fim do dia. Se eu me atrasar, não é drama, é fila. A rua estava limpa de madrugada e suja de pressas. Apanhei o autocarro. A cidade acordava como sempre. E isso, para mim, era um consolo. Cheguei uns minutos antes à porta indicada. O segundo andar cheirava a madeira antiga e papel recente. A placa não brilhava. Era uma etiqueta discreta. Mário Azevedo abriu-me a porta sem cerimônia. 50 e muitos. Ombros de quem não precisava de falar alto para ser ouvido. Uma mesa de trabalho com pilhas ordenadas, um gravador pequeno, 2 cadeiras iguais. Não havia diplomas nas paredes. Havia linhas direitas. Bom dia, dona Teresa. Vai falar sem pressa. Eu só interrompo para perguntas que poupam tempo. Contei-lhe a manhã do café, sem dramas. Mostrei-lhe as fotos de ecrã, os papéis da pasta, a nota da imobiliária de Braga, as transferências da pensão, a indicação de representante no portal. Ele não me cortou. Tomou notas numa letra pequena de professor de matemática. 3 pontos, disse ao fim. 1. A Casa de Braga. O sinal indica promessa de compra e venda, não transferência de propriedade. Se continua no seu nome, alguém está a explorar rendas sem base legal ou com um contrato feito nas suas costas. 2. A procuração, data suspeita. Se foi assinada enquanto a senhora estava internada, quero ver esta assinatura, o reconhecimento presencial, a conservatória, o funcionário. 3. A pensão. Transferências automáticas para a conta de gestão familiar com representante. Quero IBAN, titulares, autorização. Antes de tudo, não confronte ninguém. O Ricardo menos ainda. Documentos apagam-se com um telefonema. Provas guardadas, vida protegida. Concordo. Tem um padrão. Começamos por pedidos formais que deixam rastro. E, em paralelo, eu faço baixo ruído. Vou a Braga hoje à tarde ver a fração, tirar fotografias da campainha, da caixa do correio, do quadro de contadores. Às vezes os nomes contam mais do que as versões. Posso? Pode. Honorários. Cobro por blocos de 4 horas, não por milagre. Escrevo-lhe um orçamento.
Se não aceitar, rasgo e ficamos amigos na mesma. Escreva. Prefiro pagar por aquilo que existe do que comprar promessas. Ele sorriu só com os olhos. Abriu uma gaveta, tirou um formulário. Assina aqui a autorização para eu pedir certidões em seu nome. E aqui, para eu poder gravar chamadas com entidades quando for necessário. Assinei. A caneta não tremeu. Ele estendeu-me uma lista impiedosa e simples. Tarefas para hoje. 1. Ir às finanças pedir histórico de representante e cópia da procuração se existir. 2. Ir ao banco pedir extrato de 2 anos da sua pensão e de qualquer conta onde conste como ordenante. 3. Dirigir-se a uma loja da operadora do seu telemóvel e pedir listagem de SMS de códigos de autenticação das últimas autorizações. 4. Mandar um e-mail para si mesma com todos os anexos em CC para uma nova conta que cria agora. 5. Anotar nomes de funcionários que lhe atendam. 6. Quando sair de cada sítio, manda-me foto pelo WhatsApp. Só recebido. Faço. Último conselho impopular: não explique às crianças nada que possa vir a precisar de ser explicado com calma e com tutela. Proteja-as com rotina, proteja-se com papel. Já comecei. Saí dali com o passo seguro. As finanças? Sem a cadeira dura. Espera. Quando me chamaram, pedi a lista como quem pede pão, sem pedir desculpa por ter fome. A funcionária, cabelo preso e competência nos dedos, pediu cartão de cidadão, validou dados, mexeu no teclado. Aqui consta autorização de representação a favor de Ricardo Martins, emitida em... Olhou para mim, no dia da sua alta hospitalar. O reconhecimento foi feito 2 dias depois, num balcão de atendimento descentralizado. Posso imprimir o histórico. A procuração não está aqui. Isso é do notário. Imprima o histórico, por favor, com carimbo e assinatura. Ouvi as impressoras, vi o carimbo. Nome da pessoa que me atendeu: Silvia. Anotei no caderno. Saí com a folha, como quem traz um tijolo que vai dar parede a uma casa. Segui para o banco. No banco, a gerente reconheceu-me de anos de depósitos pequenos e perguntas claras. Dona Teresa, claro, 2 anos de extratos da pensão e qualquer débito direto para a gestão familiar. Pode aguardar? Aguardo. Preciso também dos formulários de autorização que assinei. Quero cópia. Vamos ver. Voltou meia hora depois com um envelope e um gesto de constrangimento. Tem aqui extratos e... Este é o documento de autorização para movimentos. Reconhecimento por semelhança. Assinatura igual à sua, mas... Ela baixou a voz. Muito bem desenhada. Pois, obrigada por não me tomar por distraída. Preciso de uma confirmação escrita de que o reconhecimento foi por semelhança e não presencial. Posso emitir uma declaração. Emita. Saí com mais um tijolo. Na operadora, foi mais prosaico. Não damos SMS, mas pode pedir registro de envios. Pedi. Recebi um e-mail com anexo de códigos enviados nos dias X e Y. Os mesmos dias das autorizações. Juntei, criei uma nova conta de e-mail na pastelaria da esquina com um nome que só eu vou lembrar. Enviei tudo a mim mesma. Assunto: Renascer Docos. CC para a nova conta. Cópias em PDF e fotos. Guardei também num pendrive simples que comprei na papelaria. Pago em dinheiro. E escrevi no caderno: se me tirarem o telemóvel, os papéis não morrem. Ao 12:30, recebi mensagem de Mário. Braga, Campainha 3B. Nome: AF Gestão de Arrendamentos LDAE. Caixa de correio igual. Condomínio em atraso 2 meses. Vizinhos dizem: entra e sai uma senhora com 2 crianças, 30 e poucos. Fotografia enviada. Às 15h, falo com o administrador do condomínio. Às 16h, passo na conservatória para certidão atualizada e no registro predial para pedir caderneta. À noite ligo.
Respondi com um recebido. O nome AF Gestão de Arrendamentos, LDA, ficou-me colado à língua. Pesquisei no telefone, consulta pública, só dados básicos: capital social mínimo, sede no Porto, objeto social, administração de imóveis, sócios AF e RM. As iniciais não são prova de nada, mas em histórias de família, as letras costumam ser preguiçosas. Tirei captura de ecrã, guardei. Voltei à livraria para almoçar qualquer coisa quente que Álvaro sempre guarda para o caso de alguém precisar. Sopa, uma empada, conversa mínima. Azevedo é máquina, disse ele. Não promete. Faz listas. E eu, que sempre vivia a obedecer, nisto sou boa, em seguir listas. A diferença está em quem as escreve, respondeu. Hoje escreves tu. À tarde, fui à loja do cidadão pedir cópias de procurações em notários do distrito. A funcionária explicou que não era ali, que tinha de ir ao cartório onde foi reconhecida. Perguntei qual. Ela consultou o sistema. Cartório Notarial de Campanhã. Anotei. Fui à saída, respirei 2 vezes, tomei um autocarro. No cartório expliquei. Precisava de cópia de procuração, que me diz respeito. Pediram-me identificação. Provaram que eu era eu. Procuraram nos arquivos. 10 minutos que pareceram 1 ano. Encontramos, disse a notária, procuração com poderes para administrar bens, movimentar contas, declarar rendimentos, celebrar contratos de arrendamento e promessa de compra e venda. Outorgante, Tereza Martins. Representante, Ricardo Martins. Data, dia X. Reconhecimento. Presencial. Presencial? Engoli o ar. Nesse dia eu estava em casa a recuperar da alta. Aqui consta presença. E ela franziu o sobrolho. A assinatura no termo de presença é muito melhor do que a do cartão. Posso solicitar cópia certificada? Pode. Tem custo. E ela aclarou a voz. Pode também solicitar acesso às imagens de videovigilância do balcão nesse dia, mas isso é com autorização judicial. Agradeço a cópia já, e um requerimento para fixarmos a data e a hora exatas do ato. O resto, falarei com um advogado. Ela assentiu. Sai com a cópia. Telefonei a Mário. Procuração encontrada. Consta presencial. Assinatura limpa demais. Cartório tem videovigilância, mas só com juiz. Bom, guarde tudo. Não fale mais com ninguém sobre isto. Amanhã marcamos advogado. Eu fecho Braga hoje. Notícias às 20h00. Passei no supermercado. Comprei legumes, ovos, arroz. Nada de luxo, tudo de base. Levei para Lourdes. Cozinhamos juntas, cada uma a cortar o que a outra não precisava de dizer. As crianças? Perguntou ela, sem me espetar. Vou mandar mensagem a Beatriz. Hoje estudei organização, amanhã matemática. Não vou carregar-lhes o corpo com aquilo que o coração deles ainda não entende. Escrevi. Querida, hoje tratei de papéis. Amanhã telefono para te ouvir sobre a escola e a apresentação de ciências. Orgulho em ti. Beijo da avó. Ela respondeu com um coração e uma fotografia de uma maqueta tosca de vulcão. Senti a garganta apertar, mas não deixei transbordar. Estamos a construir barragens, não arrebentar diques. Às 8 em ponto, Mário ligou. Relatório do dia. Fração 3B ocupa-se por senhora chamada Andréia F. 2 crianças. Contrato assinado pela AF Gestão de Arrendamentos LDA. Renda paga por transferência para conta da mesma empresa. Cotas de condomínio em atraso diminuídas hoje. Alguém passou lá a pagar. Certidão predial. Propriedade em nome de Tereza Martins, sem ônus. A administração do condomínio confirmou que o representante aparece às vezes, um senhor bem vestido, a dar-se por Ricardo. Tiros ao lado, vizinhos, referem carrinha com logótipo RM Urbanismo. Fotografei. A empresa existe. Sociedades cruzadas,
Amanhã trago-lhe fotografias e certidões. Obrigada. E a Andréia? Não bati à porta. Sem mandato, sem conversa. Amanhã, se a senhora quiser, fazemos uma abordagem educada. Sou a proprietária, quero perceber a sua situação. Não está em causa despejo imediato. Mas só depois de falarmos com o advogado. Não quero ninguém a acusá-la de coação. Concordo. Primeiro a lei, depois a gramática. Precisará de um advogado de registros e fiscal. Conheço 2. Um é rápido, outro é prudente. A senhora parece-me prudente. Posso marcar? Marque. Amanhã às 11. Doutor a Helena Faria. Vai gostar dela. Tem a idade certa para não lhe vender fumo e a coragem certa para chamar polícia quando é preciso. A idade certa? Sorri. A que leva as pessoas a preferirem papel a espetáculo. Desligamos. Lourdes ouviu-me resumir. No fim, levantou a caneca. A parte aborrecida da vida, brindou. Aquela que nos salva. Na noite, antes de me deitar, fiz mais uma lista no caderno novo. Perguntas para Jodá Helena. Como suspender de imediato qualquer mandato de representação dado ao Ricardo? Como constituir tutela provisória das crianças sem conflito aberto, caso necessário? Como pedir imagens de videovigilância do cartório? Como notificar a inquilina Andréia sem a assustar nem me prejudicar? Como proteger as minhas contas e a minha morada fiscal hoje? Adormeci cedo. Sonhei com portas que se abriam com chaves que eu própria cortava. De manhã vesti-me sem pressa. Cheguei ao gabinete de Helena 5 minutos antes. A secretária ofereceu-me água e pediu o meu cartão. A sala de reuniões era simples. Quando Helena entrou, vi nos olhos a mistura de técnica e decência que raramente anda junta. Dona Teresa Mário falou-me. Traga-me a cronologia e os documentos. O resto é conversa. Entreguei-lhe o envelope, os impressos, as fotografias. Falei 20 minutos sem adjetivos. Ela interrompeu-me 3 vezes para acertar datas, sublinhar números, anotar nomes. Ponto 1. Revogar hoje a autorização de representante no Portal das Finanças. Ponto 2. Comunicar ao banco, por escrito, a revogação de quaisquer autorizações de movimentação por terceiros e exigir dupla validação presencial para novas autorizações. Ponto 3. Preparar uma providência cautelar para preservar prova, incluindo pedido de imagens de videovigilância do cartório no dia X. Ponto 4. Notificar formalmente a F Gestão de Arrendamentos LDAES para apresentar título que legitime a administração da sua fração, sob pena de denúncia criminal por abuso de confiança e burla. Ponto 5. Evitar contato direto com o seu filho até medidas estarem em vigor. Ponto 6. Acautelar as crianças apenas pelo que a lei permite. Não podemos saltar etapas, mas podemos preparar cenário. Façamos tudo. Assina aqui as revogações, aqui as procurações a meu favor para tramitar estes atos. E autoriza-me a contatar a inquilina da fração por carta registrada com aviso de recessão, a convidá-la a vir ao meu escritório com a sua documentação. A carta será cordial e tranquilizadora. Não está em causa despejo, está em causa a regularização com a legítima proprietária. Autorizo. Por fim, um conselho que não é jurídico. Mantenha-se previsível. Gente que lucra com zonas cinzentas gosta de surpresa. Nós vamos tirar-lhes esse prazer. Avisaremos formalmente todas as entidades e daremos prazos. Se não cumprirem, acionamos a seguir, sem gritos, com carimbos. Respirei como quem encontra um compasso. Assinei onde me pôs post-its. Saí com cópias. Ela ficou com a pasta. Ao meio-dia, a primeira vitória, SMS das Finanças, a confirmar revogação de representante efetuada. O telefone vibrou logo a seguir. Ricardo, o que fizeste?
A minha app deixou de me deixar ver as tuas coisas. Estás maluca? As minhas coisas são minhas, disse. Se precisares de alguma informação minha, pedes-me, por escrito. Estás a ser manipulada por quem? Pela minha cabeça. Fala com a tua advogada. A partir de hoje, é tudo por e-mail. Adeus. Bloqueei o número por 2 horas. Tempo suficiente para não me deixar arrastar a um ringue antes de ter luvas. Avisei a Helena. Ela respondeu com um... À tarde, Mário e eu combinamos uma abordagem à inquilina, sem teatros. Levamos carta de Helena para entregar em mão, caso ela estivesse. Subimos as escadas de Braga, paredes antigas, cheiro de detergente barato. Batemos a porta. Uma mulher abriu com expressão alerta, 2 crianças a espreitar por trás. Boa tarde. Sou Teresa, proprietária registrada desta fração. Este é o senhor Mário. Não vimos para despejar ninguém. Vimos para regularizar uma situação. Isto é para si. Entreguei a carta. Tem sido pontual com a renda? Ótimo. O problema não é consigo. É com quem recebe sem poder. Ela ficou sem cor. Eu pago a empresa, eu disse. A AEFO. Tenho contrato. Assinado por... Olhou para sua primeira página. Por AF Gestão de Arrendamentos LDA. Representante Ricardo Martins. Disseram-me que era o seu sobrinho. É meu filho, corrigi. E não tem mandato meu para isto. Não precisa de me dar mais nada agora. Só lhe peço que, por favor, não assine novos papéis até falar com a doutora Helena. Temos contatos na carta. Está descansada. Ninguém aqui a vem deitar à rua. Se recebeu alguma ameaça, diga-me. Ela abanou a cabeça. Olhos a ficarem úmidos, não por mim, mas por se ver no meio de coisa maior. Eu só quero pagar e ficar, disse. Os miúdos vão à escola aqui ao lado. E é isso que vai acontecer, disse Mário, neutro. Continue a pagar, mas daqui a 2 dias receberá instruções para mudar o NIB. Enquanto isso, guarde recibos, capturas de transferências, tudo. Se alguém a pressionar, ligue para o número da carta. Descemos. Na rua, Mário falou baixo. Agora o Ricardo sabe que perdeu o conforto do segredo. Vai tentar 2 coisas: convencer e intimidar. Prepare-se para mensagens bonitas e feias. Resposta única. Por favor, por escrito para com a minha advogada. Aguento. Voltei ao porto com o coração firme. Lourdes tinha bacalhau no forno e perguntas guardadas. Contei o suficiente para ela dormir tranquila. Liguei a Beatriz para ouvir a apresentação de ciências. Falou do vulcão com entusiasmo que Lava não tem. Ri. Disse-lhe que estava orgulhosa. Ao Tomás, fiz a promessa que tinha escrito. 2 fichas de matemática pelo telefone. Fizemos. Ele errou uma e acertou 2. Aplaudi as 2 e expliquei a errada. Amor com limites, rotina com afeto. Antes de dormir, sentei-me à mesa de Lourdes e escrevi mais uma página de caderno. Hoje aprendi. Um não escrito vale mais do que 10 talvez ao telefone. A pressa é a melhor amiga de quem esconde. A vergonha não é minha. Quando o papel está do nosso lado, o medo emagrece. O telemóvel piscou com um e-mail longo do Ricardo. Não abri. Encaminhei diretamente para Helena com o assunto. Sem resposta minha, para arquivo. Apaguei do meu ecrã. Poupei o meu sono a tarefa de digerir mais tentativa de me arrastar para o passado. Apaguei a luz. Desta vez, adormeci sem precisar de ouvir as minhas próprias respirações. Amanhã haveria carimbos, prazos e cartas registradas. Amanhã, as rodas da minha mala iam finalmente andar mais devagar, porque a casa que eu estava a construir não tinha paredes de tijolo. Tinha paredes de datas, assinaturas e a ideia antiga que eu ensinava aos meus alunos e esqueci em casa alheia. Quando arrumamos por dentro, o mundo deixa de nos empurrar por fora.
Amanhã começou com envelopes. A doutora Helena preparou 3 cartas registradas com aviso de recepção. A AF Gestão de Arrendamentos EOLDA, ao administrador do condomínio de Braga e a Ricardo, namorada fiscal dele, a informar da revogação de quaisquer poderes e a exigir prestação de contas no prazo de 10 dias úteis. Eu passei na estação do CTT com o cuidado de quem sela não papel, mas fronteiras. Carimbos são guardas silenciosos. Quando saí, o telefone tocou com um número desconhecido. Fala, André. Voz macia demais para uma segunda-feira. Represento a AF Gestão. Recebemos notícia da sua inquietação. Não há motivo para alarme. O seu filho tem diligenciado tudo com excelência. As rendas estão em dia. Se quiser, reunimos hoje 100 advogados só para alinharmos expectativas. Toda a minha vida alinhei expectativas que não eram minhas, respondi. A partir de hoje, alinho prazos. O meu contato jurídico está na carta. Qualquer comunicação por escrito para a doutora Helena. Tenha um bom dia. Dona Teresa, não compliquemos o que é simples. Simples é cumprir a lei, senhor André. O resto é barulho. Desliguei, mandei a Helena um resumo. Ela respondeu. Ótimo, não atenda mais. Tudo por e-mail. O ótimo dela era um pequeno prêmio no fim de cada travessia. Ao meio-dia, sentamo-nos as duas com Mário num gabinete pequeno, a mesa de reuniões de Helena, o gravador de Mário, o meu caderno. O plano era curto e vertical. Passos de hoje, disse Helena, olhando para o relógio como quem respeita o tempo. 1. Entrar com providência cautelar para preservação de prova no cartório de Campanhã. 2. Requerer ao Ministério Público abertura de inquérito por eventual falsificação de documento e abuso de confiança com base nos elementos objetivos. 3. Notificar o banco para bloqueio de movimentos da conta para onde a sua pensão foi desviada até esclarecimento dos poderes. 4. Comunicar formalmente à escola das crianças que qualquer alteração de contato relativo à avó deve ser validada por mim. Não é para as envolver, é para as proteger da manipulação de recados. A escola? Perguntei. Quando histórias de dinheiro estalam, aparecem bilhetes na mochila. Eu fecho essa porta antes que alguém a use. Assenti. Mário puxou o fio dele. Eu, entretanto, mapeei as empresas. A F-Gestão está ligada à RM Urbanismo por sócio comum. Um contabilista de confiança do Ricardo, AF. Hoje vou recolher cópias de atas no registro comercial. Já identifiquei 2 obras onde aparecem fornecimentos fictícios. Não precisamos disso para o seu caso familiar, mas ajuda a dar densidade criminal. E densidade desencoraja bravatas. Tragam tudo, disse Helena. Se for preciso, filtramos depois. Saí daquele encontro com a sensação estranha de que a minha idade, tantas vezes usada como fraqueza, se tornou âncora. Eu não precisava de pressa, precisava de constância. Fui à escola no fim das aulas para ver a Beatriz 5 minutos, sem dramas. Ela correu até mim com uma nuvem de palavras sobre o vulcão que explodiu na apresentação. Eu ri. A avó hoje não veio para falar de adultos. Vim para saber do teu vulcão. E ouvi inteira as pequenas vitórias dela. Ao Tomás, deixei um pequeno enigma de matemática escrito numa folha. Se a avó tem 68 anos e aprende 3 coisas novas por dia, quantas coisas aprendeu em 2 semanas? Ele riu, prometeu contar pelo telefone. À saída, um carro preto passou devagar. Um rosto masculino ao volante, óculos escuros apesar do céu cinzento. Não me apressei a ter medo. Enviei a Mário a matrícula, de forma seca. Ele respondeu minutos depois. Matrícula ligada a aluguer. Padrão de intimidação. Irrelevante se não repetirem. Mas se repetirem, fotografamos e participamos.
O verbo participar na boca dele era um aviso com selo oficial. À tarde, os e-mails começaram a cair. O banco confirmou o bloqueio cautelar da conta gestão familiar até revisão das autorizações. As finanças confirmaram a alteração de morada fiscal minha para a de Lourdes, temporária e regular, decisão de Helena para reduzir a margem de manobra do representante deposto. E no CTT, os AR das cartas saíram para distribuição. Cada comprovativo era um ponto numa malha, que deixava menos espaço para as palavras bonitas e as desculpas tardias. Às 5, o inevitável. Ricardo, à porta da Lourdes, sem aviso. Bateu forte, como quem pensa que volume é argumento. Lourdes abriu com a calma de quem conhece o prédio como quem conhece um rosário. A minha mãe está? Ele disparou. Está, mas não para ti, respondeu Lourdes, seca e cordial. Se tens carta, deixa. Se tens advogado, manda e-mail. Se tens pressa, dá uma volta. Aqui a pressa morre na porta. Eu ouvi do corredor. Não precisei de me mostrar. Ouvi passos a afastar-se, murro na parede das escadas e silêncio. Mandei um obrigada a Lourdes pelo olhar. Ela piscou o seu, de nada de velha guarda. À noite, a Helena ligou. O cartório já foi notificado. A providência cautelar foi admitida liminarmente. Videovigilância preservada. O Ministério Público autuou o inquérito. Não quer dizer nada sobre o desfecho, mas quer dizer que ninguém apaga o passado com pano molhado. Fez uma pausa. Amanhã chamamos a Andréia ao escritório. Tu vens comigo. Falamos devagar, tranquilizamos, mudamos NIP. Ponto. Dormi com o corpo mais leve. Sonhei com carimbos como estrelas. Na manhã seguinte, a sala de Helena recebeu-nos às 3. Eu, a doutora e Andréia, a inquilina de Braga, com um dossiê que parecia a miniatura do meu. Recibos, contrato, e-mails impressos. Dona Andréia, obrigada por ter vindo, começou Helena. A sua situação é simples. Tem pago a quem não tem poderes para receber. Não é culpa sua. Vamos regularizar. A partir de hoje, pagará nesta conta. E estendeu um IBAN da minha titularidade. E receberá recibo eletrônico em meu nome. Quanto à caução que entregou à AF, exigiremos a devolução. Enquanto isso, fica tranquila. Não há despejo, não há mudança de fechadura, não há polícia à sua porta. Se alguém a ameaçar, liga-me. Está claro? Está, respondeu Andréia, com lágrimas contidas de quem finalmente pousa uma mochila. Preciso que me confirme num e-mail o que nos disse, que nunca conheceu a proprietária, que lhe disseram que eu era uma senhora doente e que os contratos eram passados pelo representante. Junte cópias dos comprovativos. Isso protege-a e ajuda-nos. Faço hoje. Quando Andréia saiu, Helena virou-se para mim. O próximo passo é menos simpático. Vou enviar à AF uma notificação para restituir, no prazo de 48 horas, todas as quantias recebidas desde que vigorou o contrato com a Andréia, sob pena de procedimento criminal por abuso de confiança e participação AAT por rendimentos indevidos. Abri um bloco e vou avançar com providência para impedir o Ricardo de se aproximar fisicamente de si e da morada onde está a residir, se ele insistir em aparecer sem avisar. Hoje tentou, contei. Lourdes segurou a porta. Melhor termos papel do nosso lado antes que a situação aqueça. Eu gosto de coisas aborrecidas, lembra? Sorriu leve. Ao sair, recebi um SMS curto do número anônimo. Não te metas onde não entendes. Respondi com captura de ecrã enviada a Helena e a Mário, sem palavra. Mário devolveu. Quando as palavras encolhem, é porque os papéis crescem. Continua. À tarde, Mário trouxe-me um mapa de relações. Setas entre RM Urbanismo, AF Gestão, uma terceira empresa recém-criada chamada
Paranhos Prime Elida, com sócios testas de ferro e um escritório virtual. Mostrou faturas a fornecedores repetidos, datas que combinavam com levantamentos em numerário, o tipo de padrão que, sozinho, não é bala de prata, mas em conjunto faz muralha. Isto interessa-nos por duas razões, disse. 1. Intimida quem pensa que pode dançar sem música. 2. Se o Ministério Público seguir o fio, a tua questão deixa de ser só de família. E quando deixa de ser de família, caem as máscaras de foi um engano. Eu nunca quis vingança, disse, mais a mim do que a eles. Eu quero chave verdadeira para as minhas portas. É isso que estamos a fabricar, respondeu Helena. No dia seguinte, ficamos a saber que a AF recebeu a nossa notificação. E-mail devolvido, com resposta automática, estamos a analisar. Enquanto isso, os vizinhos de Braga informaram Mário de que o senhor bem vestido esteve à porta do prédio, discutiu ao telemóvel e saiu sem subir. O administrador do condomínio confirmou por escrito o pagamento das cotas em atraso. Transferência feita por RM Urbanismo. Troféu de última hora para uma fotografia já fora de foco. Nessa tarde, a escola ligou-me. A Beatriz tinha tido um arrufo com uma colega que insinuou que a família dela passava na TV. A notícia não tinha saído em lado nenhum, era rumor. Fui buscá-la. Andamos 2 paragens a pé, sem dizer nada. Depois, no banco de jardim, falei como queria que me falassem quando eu tinha 13 anos. As pessoas não suportam quando alguém decide sair de um sítio feio. Preferem dizer que a pessoa quer aparecer, ou que enlouqueceu, ou que vai perder tudo, para não terem elas de mexer no que dói. Eu só quero que isto acabe, disse ela. Vai acabar, mas enquanto não acaba, fazemos 2 coisas. Estudamos e respiramos. E quando alguém te perguntar o que é que se passa, respondes, perguntaste à minha mãe, à minha avó, à polícia, eles vão mudar de assunto. Ela sorriu um pouco. O Tomás apareceu da escola com as orelhas vermelhas do frio e um cartão na mão. Avó, acertei as 3 contas. A alegria dele puxou-nos para o chão seguro. À noite, recebi o e-mail de Helena. Despacho favorável, imagens do cartório, preservadas por 90 dias e a ordem do processo. Agendado o levantamento com PJ para sexta. O meu coração bateu como se tivesse ganho um prêmio. Não era o fim. Era um corrimão. 2 dias depois, chegou, enfim, um e-mail de Ricardo. Não o discurso de filho ofendido, mas o de profissional em gestão de danos. Mãe, lamento profundamente o mal-estar e os mal-entendidos. O que fiz foi sempre para otimizar a tua vida e a nossa. A AF é uma estrutura transitória para regularizar contratos que estavam pendentes. Se houve lapsos, assumo corrigi-los. Proponho 1. Devolução imediata de quaisquer valores que consideres teus. 2. Contrato de comodato formal para que vivas confortavelmente. 3. Reunião de família, sem terceiros, para fechar esta fase. Não faças disto um processo. A família não merece. Ricardo. Eu li sem pressa. Não respondi. Encaminhei a Helena. Minutos depois, veio a réplica dela, que me deu uma tranquilidade limpa. Respondo eu em teu nome. A devolução não se propõe. Notifica-se com discriminação de valores e datas, sob pena de responsabilidade criminal. Teresa não precisa de comodato. Ela tem propriedade. Qualquer reunião será em instalações da Ordem dos Advogados, com atas e após prestação de contas documentada. Enviar-me-ás, em 48 horas, a lista de contratos geridos pela RF sobre bens da Teresa, com IBAN de destino, cópia de procurações que alegas ter e identificação de todos os intervenientes. Com os melhores cumprimentos, doutora Helena Faria. Ricardo respondeu com silêncio. Silêncios, agora, eram vitórias parciais. Na sexta,
Mário acompanhou a PJ ao cartório para levantar as imagens. Eu fiquei a 2 ruas, numa pastelaria, a beber um chá e a treinar a arte de não roer as unhas. Recebi depois a mensagem dele. Imagens seladas. Não vimos conteúdo, segredo de justiça, mas o sistema tem registro de presença no dia X às 11h14. Quem aparece como outorgante nesse terminal, veremos. Havia uma contenção na voz escrita de Mário que só aparecia quando as coisas eram sérias. À tarde, a AF enviou finalmente um e-mail curto e imprudente. Tendo em conta a pressão que tem exercido, devolvemos por puro espírito de colaboração as quantias recebidas da fração 3B desde o início do contrato, conforme anexo. Anexo um PDF com somas por baixo e um comprovativo de transferência parcial. Helena respondeu de imediato. Recebido parcial. Falta discriminação de meses, faltam juros legais, falta caução e falta a base legal com que receberam. Copiou o Ministério Público. Ao fim do dia, Lourdes e eu passamos no mercado do Bom Sucesso. Comemos caldo verde e partilhamos uma rabanada. Fora de época, só porque nos apetecia algo doce e fora de calendário. A felicidade adulta, às vezes, cabe num prato de sopa e numa conta em meu nome. No regresso, Álvaro ligou. Tenho aqui 2 jornalistas que investigam esquemas de arrendamento e empresas ponte. Vieram por outras histórias. Eu, boca pequena, falei de uma senhora que aprendeu a dizer não com papéis. Não dei nomes. Perguntam se um dia poderias falar em off, quando tudo estiver seguro. Sem pressa, sem te expor. Primeiro fecho as portas, respondi. Depois decido se abro a boca. É o meu conselho, disse ele. Mas quis perguntar. É a tua história? Naquela noite escrevi no caderno. Hoje descobri que quem nos chama peso treme quando vê uma balança certificada. A dignidade não é barulhenta, é persistente. O amor aos netos pode ser mais firme do que qualquer culpa. Papéis também são abraços quando nos devolvem o nome. Antes de apagar a luz, arrumei a mala. Não porque fosse embora, mas porque a mala já não precisava de estar pronta para fuga. Agora, estava pronta para deslocações com hora marcada. Pousei a pasta ao meu lado e senti que pela primeira vez em muito tempo eu tinha fronteiras e mapa. No dia seguinte, recebi uma mensagem inesperada da Inês. Posso ver-te sozinha? Sem assuntos jurídicos, só eu e tu. Pensei, respondi. Hoje, 16h30, Livraria do Álvaro. 30 minutos. Sem recados. Ela chegou com um cuidado nos passos que me tocou. Sentámo-nos entre as prateleiras. Não te peço que perdoes, começou. Peço-te que saibas que eu vi. Eu vi o que ele disse, eu vi as mensagens que ele apagou e eu tive medo. Não por mim, pelos miúdos. Se precisares que eu testemunhe onde estiver, eu testemunho. Não sei quanto aguento aqui dentro com ele. Mas eu não vou ser cúmplice. Olhei para ela com o respeito que se reserva a quem escolhe o difícil. A melhor coisa que podes fazer pelos teus filhos, disse, é dizer-lhes a verdade com palavras que eles consigam carregar e proteger-lhes as rotinas. O resto, deixa para os papéis. Ela chorou em silêncio. Eu não a abracei por reflexo. Abracei porque somos humanas. Se precisares de lugar, a Lourdes tem sofá. Acrescentei meio a sério, meio a brincar. É um país pequeno, as boas pessoas conhecem-se. Saímos com um pacto não escrito. Mandei mensagem a Helena. Inês quer testemunhar, sem detalhes por SMS. Marcamos? Helena. Marcamos com cuidado. No fim desse dia, Mário enviou uma última nota. Convite formal chegou. O tal jantar de networking na Foz, sábado, com presença de meia cidade do Betão. O Ricardo lá estará.
E o contabilista AF também. Se quiseres, compramos 2 bilhetes em teu nome? Não para espetáculo, para estratégia. Às vezes, a primeira vez que um homem entende um não é quando o ouve em público. Eu fechei os olhos. Lembrei-me do café a salpicar a minha cara, do autocarro sem destino, da pasta que abri numa mesa de pastelaria, do primeiro carimbo no CTT. Lembrei-me dos olhos da Beatriz a aprender a crescer, do Tomás a resolver contas, de Lourdes a defender portas, de Álvaro a segurar-me palavras, de Helena a afiar prazos, de Mário a puxar fios. Compro os bilhetes, respondi. Vou a Foz, não para ver a cidade, mas para me ver a mim, e para que ele me veja com o meu nome inteiro. A estratégia estava lançada. No sábado, a máscara ia ouvir o estalo do papel. E eu ia levar no bolso o único objeto que nunca soube vender, a minha dignidade. O convite para o jantar de networking chegou com verniz e pressa, logótipo em dourado, dress code, elegante, local num salão envidraçado, a olhar o Atlântico, lista de patrocinadores que soava a catálogo de obras novas. Comprei 2 bilhetes, o meu e o de Mário. A Dorotea Helena preferiu ficar de fora, como quem sabe que certos passos pedem uma frente e uma retaguarda. Passei a tarde a preparar-me como quem prepara uma aula difícil. Pontos, ordem, pausas. Não ia para gritar, nem para humilhar. Ia para pôr cada coisa no seu nome. No bolso, um pen com cópias de tudo. Procuração, extratos, e-mails, AR do CTT, certidões. No caderno, um texto de 3 minutos. O tempo de uma transparência ganhar luz. Lourdes viu-me sair e apertou-me o ombro. Vai com a cabeça. Traz o mar contigo. Trago o mar e o papel, respondi. O salão da Foz tinha o brilho dos copos polidos e das conversas em falsete. Mário caminhava 2 passos atrás, anônimo e atento. Reconheci caras que eu só tinha visto em anúncios de novos empreendimentos, gente de blazers que sorria pelos cantos dos olhos. Vi Ricardo ao fundo, a falar com um homem baixo, cabelo liso, óculos minimalistas, AF, o contabilista. Inês não estava. Respirei. Ensaiei um sorriso neutro. As ondas batiam do outro lado do vidro como um metrônomo antigo. No hall, junto ao placard das mesas, cruzaram-se 2 jornalistas que Álvaro me apresentara em tempos de corredor, Joana e Filipa. Olhares rápidos, nada de microfones. Cumprimentamo-nos como quem respeita um segredo que ainda não é notícia. Num canto discreto, vi 2 rostos que reconheci dos corredores do tribunal, Ministério Público, e um terceiro, com postura de quem carrega algemas invisíveis, PJ. Vieram por acaso? Não há acasos em noites assim. Helena mexera fios certos, e mexera-os sem me prometer fulgores. O mestre de cerimônias pediu atenção, música a baixar, luz a dourar as mesas, discurso sobre confiança, parcerias, crescimento. Eu ouvi as palavras só até perceber que eram moldura. O quadro ia ser outro. Quando anunciaram a homenagem a novos modelos de gestão e chamaram Ricardo ao palco, o salão bateu palmas como se a cidade inteira pudesse estar numa só mão. Ele subiu com o passo treinado de quem mede salas. Recebeu uma placa, sorriu. Agradeceu em meia dúzia de ideias: resiliência, família, propósito. Por um segundo, senti a antiga vontade de amparar. Matei-a com a lembrança do café a arder. Acabado o aplauso, caminhei até o corredor lateral que dava para o palco. Mário ficou entre mim e a fileira de cadeiras, discreto. Eu pedi o microfone a uma assistente, baixinho. Preciso de 1 minuto. É sobre o tema que acabou de ser referido. Ela hesitou, olhou para o mestre de cerimônias. O olhar encontrou o olhar de Helena, que não estava ali, mas estava no meu bolso. E encontrou também, no fundo da sala,
os olhos atentos dos que tinham vindo só para ver. O mestre de cerimônias improvisou. Antes de seguirmos, parece que temos uma intervenção. Dona Teresa Martins, disse eu, Clara, mãe do homenageado. A sala fez o som de 1000 copos a pousar ao mesmo tempo. Ricardo virou-se. O sorriso que ele tinha nos dentes procurou uma saída. Não encontrou. Boa noite, continuei. Serei breve. Em nome da confiança, da família e do propósito, palavras que ouvimos há pouco, venho dizer 3 coisas simples, com datas e documentos. Aproximei-me da borda do palco, sem subir. Falei de baixo, para não parecer que queria lugar que não me era dado. Ao meu lado, Joana e Filipa abriram cadernos. Os outros 2 homens, no fundo, cruzaram os braços. A fração 3B, em Braga, continua no meu nome. Desde há meses, rendas foram recebidas por uma empresa chamada AF Gestão de Arrendamentos LDA, com um contrato assinado pelo meu filho na qualidade de representante. Não tem poderes para tal. Aqui estão as certidões. Levantei o pen e um envelope transparente. A inquilina foi hoje informada e está protegida. O dinheiro começou a ser devolvido. Falta caução, faltam juros, falta base legal. Um murmúrio varreu as mesas, como vento que mexe guardanapos. 2. A minha pensão foi, por longos meses, desviada para a conta de gestão familiar, com autorizações assinadas num dia em que eu estava a recuperar de uma alta. A procuração presencial num cartório, onde a assinatura tem uma saúde que a minha mão não tinha. A videovigilância desse dia foi hoje preservada por ordem do tribunal. A palavra videovigilância bateu como talher no prato. 3. Hoje mesmo, revoguei todos os poderes, notifiquei as entidades e pedi abertura de inquérito por falsificação e abuso de confiança. Não vim aqui pedir desculpa por estragar festa nenhuma. Vim por nomes nas coisas. O que é meu, é meu. O que é crime, é crime. O que é família, é outra conversa. E é uma conversa que não se faz sobre cimento novo, faz-se sobre respeito antigo. Olhei para ele, o meu filho, o rapaz que eu levei ao médico por febre em noites de janeiro, o homem que agora mexia os dedos no bolso à procura de uma resposta que não doía nos dentes. Ele tentou. Mãe, com todo o respeito, isto não é o lugar, disse com a voz treinada. O lugar é onde as máscaras se exibem, respondi sem elevar o tom, e onde as palavras confiança e família são usadas como tapete. Um risinho nervoso aqui, um copo ali. A F aproximou-se, 2 passos, sorriso de quem vai resolver. Mário deu meio passo à frente, apenas o suficiente para a F medir a sala outra vez. Dom Teresa, entrou o mestre de cerimônias, aflito. Talvez seja melhor conversarem no reservado. No reservado passei uma vida, cortei. Hoje falo 3 minutos no microfone e depois volto ao meu caderno. Acabo já. Peguei no pen, ergui-o de novo. Este pen contém cópias de todos os documentos que referi. Vai agora para as mãos do Ministério Público presente nesta sala. Olhei para o fundo. Um dos homens acenou. Só o bastante. E para o jornalista que me ouvir sem pressa. Se eu cair, o pen não cai comigo. Dei 2 passos. Ricardo, num impulso de velho reflexo, avançou para a minha mão. Não com violência, mas com a pressa de quem está habituado a resolver por antecipação. Mário, num gesto curto e educado, intercalou-se. O pen passou para sua mão certa. Um segurança aproximou-se, indeciso. O mestre de cerimônias sorriu de urgência e anunciou o jantar para acalmar os ânimos. Eu respirei. Guardei o envelope com as cópias que fiquei para mim. Não fugi. Fiquei ali durante o primeiro prato, sentada numa cadeira lateral com um copo de água. Alguns desviavam o olhar, outros vinham dizer:
força, como quem entrega um rebuçado a quem perdeu sangue. Joana sentou-se a meu lado 5 minutos. Em off, disse. Há muito disto a correr aí. Queres que te protejamos nome por agora? Por agora sim, respondi. O meu nome já chega à minha família. Quando o país precisar dele, eu digo. Ela assentiu. Filipa, mais nova, apenas disse. Obrigada por falar nos 3 minutos certos. Eu sorri. Ricardo circulava, colando sorrisos como bandeiras sobre buracos. A F telefonava no átrio, mãos a desenhar figuras no ar. De vez em quando, um olhar de relance para mim, como quem mede distâncias. Não devolvi olhares. Bebi água, ouvi o mar, que batia do outro lado, alheio a troféus. No intervalo entre pratos, Inês apareceu. Não sei se a chamaram ou se veio por instinto. Tinha o rosto de quem dormiu pouco. Aproximou-se por trás. Obrigada, disse-me, baixo. Cuida dos teus, respondi. Hoje à noite, fecha o telemóvel. Põe os miúdos a ver um filme, faz pipocas. O mundo pode esperar. Ela assentiu com olhos de gelo quebrado. Não me abraçou. Não era noite de abraços. Quando começaram as sobremesas, o homem do Ministério Público fez o que raramente se vê. Levantou-se, pediu licença ao mestre de cerimônias e falou 2 frases sem microfone, mas com a autoridade que não precisa dele. Boa noite. Informo que recebemos documentos que consideramos relevantes para um inquérito em curso. Agradeço que, até nova indicação, ninguém destrua documentos, apague e-mails ou perca contabilidade. O resto trata-se onde se deve tratar. Bom jantar. A sala ficou com uma luz diferente. A música, por um segundo, pareceu uma má ideia. O mar continuava o seu trabalho teimoso lá fora. Ricardo aproximou-se de mim. Não trazia raiva. Trazia cálculo. Mãe, ainda dá para consertar isto. Eu devolvo tudo. Amanhã. Mas tu tens de parar com este espetáculo. Amanhã devolves por transferência com descrição. E mandas a discriminação por e-mail à doutora Helena. Depois pedes desculpa aos teus filhos. A mim não precisas de pedir. O que eu precisava, já fiz por mim. Estás a destruir-me? Não. Estou a impedir que me destruas. O resto, se destróis, é porque preferes perder o telhado a arranjar a estrutura. Quem te pôs estas ideias? A Helena? Aquele polícia? A vizinha? A verdade, Ricardo, e um caderno de linhas. Ele fitou-me com um desalento agressivo que eu conhecia dos seus 14 anos, quando perdeu um jogo de futebol e partiu a mochila numa parede. O homem não tinha deixado o rapaz saber perder. Não faças isto aos miúdos, tentou a última carta. Estou a fazer isto por eles, para que aprendam que amor sem limite chama-se outra coisa. Desviei o olhar para o mar. Ele ficou ali ainda 1 segundo, depois saiu a passos largos. A F colou-se a ele no corredor. Vi de relance 2 telemóveis a baterem números como metralha muda. Mário sentou-se ao meu lado, finalmente. Foi uma boa fala, sem excessos, com datas. Eles queriam teatro. Tu deste contabilidade. A minha vida inteira corrigi contas, disse. Hoje corrigi a minha. Ué, amanhã começo a recolha junto dos fornecedores fictícios. E confirmo com a PJ o levantamento das imagens. Não contes com foguetes rápidos. Conta com pedrinhas a cair no lago. Prefiro lagos a fogos de artifício. À saída, o vento cheirava a sal e papel velho. Joana e Filipa despediram-se com um "Fica em paz por hoje". O homem do MP apertou-me a mão com uma solenidade quase doméstica. Boa noite, Dona Teresa. O agente da PJ não me cumprimentou. Cumpriu a função de olhar para a porta como quem mede uma moldura. No estacionamento, um aviso. O tal carro preto outra vez, mas agora parado longe, motor a ronronar. Mário fez sinal, tirou uma fotografia distante.
O carro saiu sem pressa. Intimidação de bolso, disse ele. Arquivo, respondi. De regresso, Lourdes esperava-me com chá e silêncio bom. Correu? Perguntou não pelo espetáculo, mas por mim. Correu. Não me saiu uma palavra a mais, e saiu-me tudo o que tinha de sair. Então senta e bebe. Amanhã é dia de contas outra vez. Amanhã é dia de consequências, corrigi mansa. Antes de dormir, sentei-me com o caderno. Escrevi. Hoje confirmei. O medo gosta de plateias. A dignidade não precisa delas. Um pene entregue a tempo é um colete de salvação. Quem fala de família para esconder crime acaba por aprender a palavra investigação. O mar não aplaude nem vaiar. Faz o seu trabalho. Eu também. O telefone apitou às 23h41. Notificação do banco. Transferência recebida, AF Gestão, referência, regularização rendas, 3B, valor parcial. Logo a seguir, e-mail curto da AF. Cumprimos na medida do possível, o restante será analisado. Helena respondeu em CC para mim, às 23h48. Recebido parcial. Falta o resto. Segunda-feira, 10 horas, despacho. O relógio dos adultos de verdade não fecha às 6. Apaguei a luz. O corpo pesou com o alívio que sucede a um ato necessário. Sonhei não com palcos, mas com a mesa da escola, onde eu corrigia cadernos, páginas com erros a lápis, e ao lado, a minha letra firme a vermelho. Rever, corrigir, voltar a fazer. A vida tinha me devolvido a caneta, e eu, finalmente, lembrara-me de para que mão ela fora feita. De manhã, acordei com o som dos caixotes do lixo e uma mensagem curta da Inês. As crianças dormiram bem. Obrigada. Respondi com outra curta. Protege-os do barulho. O resto, eu e o papel tratamos. Mário confirmou encontro às 9. Helena marcou reunião às 10h30 com a PJ para calendarizar passos. E o meu caderno abriu-se numa página nova com um título simples. Queda. Não como vingança, como gravidade. O que sobe sem estrutura, desce. O que se ergue com pilares, fica. Na porta antes de sair, Lourdes disse: Hoje, se for para o Cador, põe-lhe data. Se for para sua culpa, põe-lhe distância. Ponho, prometi. Fechei atrás de mim. O corredor do prédio tinha o cheiro de todos os corredores do mundo. Limpeza recente, poeiras antigas, ecos. Desci as escadas com a mala a fazer menos barulho do que na primeira noite. No bolso, o pen vazio de pressa e cheio de provas. No coração, os netos. Na cabeça, os verbos. Revogar, notificar, preservar. No horizonte, a polícia e a justiça a entrarem, enfim, pela porta certa. A segunda-feira trouxe o som do ferro a bater no portão do Ministério Público. Às 10 horas, Helena e eu entramos com passos que não pediam licença, pediam agenda. A sala de reuniões tinha a sobriedade de quem não precisa de quadros motivacionais. O procurador que estivera na Foz recebeu-nos com 2 frases curtas e um bloco preto. Bom dia, Dona Teresa. Doutora Helena. Vamos ao essencial. O essencial era um mapa de datas. Helena desenhou-o com caneta fina, procuração suspeita, dia X, transferências da pensão, meses e azete, contrato da 3B, início W, devoluções parciais, hoje. O procurador ouviu sem adornos, fez perguntas de quem quer traves, não cortinas. Ao fim de 40 minutos, disse: Estamos a cruzar o vosso caso com um inquérito maior que já corria. Há indícios de circuito de rendas e faturação fictícia. A vossa colaboração tem sido metódica. Precisaremos de vocês, mas também precisamos de vos poupar. Doutora Helena preparará o pedido de medida de afastamento. D. Teresa, evite contactos diretos. E, sobretudo, proteja as rotinas das crianças. O resto é conosco. Saí com o corpo inteiro e um frio novo nas mãos. Queda não é barulho, é mudança de eixo. E o eixo do meu filho dera um estalo. A porta do edifício
Mário esperava com uma pasta baixa e um olhar sem teatro. Confirmado. As imagens do cartório mostram um outorgante que não é a Teresa. Disse baixo para ninguém além de nós. O rosto corresponde a um colaborador da AF. O livro de presenças tem a tua assinatura perfeita. O termo diz reconhecido presencialmente. É pesado. Agora é tempo de não celebrarmos nada, só de segurar a corda. A palavra pesado não me trouxe alegria. Trouxe-me luto de outra coisa. O rapaz de 14 anos que ainda vivia nos ossos do homem de 41. Lembrei-me dele com febre no sofá, da primeira mochila, do medo das provas de matemática. Respirei. A dignidade não pesa menos por termos memórias. Pesa certo. À tarde, Helena remeteu os pedidos judiciais. Afastamento de 200 metros da minha morada atual e de qualquer local onde eu me encontre. Proibição de contato por qualquer meio, exceto via advogada, preservação de contas, comunicação à autoridade tributária, até das rendas da 3B e de outras frações que Mário já apontara com setas. No e-mail, copiou-me com a precisão que me vinha salvando. Linhas curtas, verbos no infinitivo, prazos. Eu voltei à casa de Lourdes com legumes e peixe. Cozinhamos quase caladas. Entre o cortar de cebolas e o vapor da panela, vibrou o telemóvel. Escola. O diretor queria ver-me no dia seguinte, só para alinharmos o que dizer às crianças, caso perguntem. Não era alarme, era cuidado? Respondi que sim. Nessa noite, Ricardo ligou de um número desconhecido. Não atendi. Minutos depois, Inês enviou mensagem. Ele está transtornado. Diz que vais destruir a carreira dele. Diz que vais tirar-lhe os filhos. Estou a tentar mantê-lo longe. Se precisares, vou testemunhar. Avisei a minha mãe. Tenho mala pronta. Li e respondi. Protege-te. As crianças primeiro. Amanhã falo com a escola. A justiça está a mexer. Eu não tiro filhos a ninguém. Eu ponho limites. Dormi, mas o corpo ficou alerta, como se esperasse uma porta a bater. Às 7h, Lourdes levantou-se primeiro e deixou o café, aquele que não arde, na mesa. Sentei-me a escrever cartas para o bolso. Uma para mim. Se hoje te chamarem ingrata, repete, gratidão não é servidão. Outra para os netos, a rotina é um cobertor. Outra para Jainês, não te culpes por passos que não deste. Às 9h, Helena avisou. Medida de afastamento deferida provisoriamente. Cumprimento imediato. A PJ notificará hoje. Trinquei o lábio com um alívio que não era vingança, era respiro. Mário, por sua vez, mandou um SMS com a sobriedade de sempre. Mandados a caminho de 3 moradas e de escritório. Hoje não circula vício, circula papel. Fui à escola. O diretor recebeu-me com a gentileza firme de quem ensina pais e pupilos. Doutor Teresa, sabemos o suficiente para proteger. Não sabemos o resto, e ainda bem. Combinamos assim. Qualquer adulto que não esteja nesta lista não leva as crianças. Se virem conversa de adultos a ferver, trazem para nós. A Beatriz precisa de um projeto que a distraia. Vamos pô-la a liderar a feira de ciências. O Tomás, fichas curtas todos os dias, com pequenas vitórias. E uma coisa simples, não lhes prometam finais, prometam passos. Combinado? Obrigada por tratar da escola como eu tratava a sala de aula, com clareza. À saída, a Beatriz correu até mim. A professora disse que eu vou organizar a feira, gritou, esquecendo o mundo. E eu disse-te que o amor também sabe dizer basta para abrir espaço a coisas boas. Toma, isto é um bloco. Dei-lhe um caderno pequeno para planear. Orçamento, tarefas, prazos. A avó ajuda-te com a Excel de cabeça, ela riu. O Tomás veio a seguir, mão levantada para bate aqui. Dei-lhe. Ele mostrou-me 3 contas certas. A rotina era um remédio morno.
E funcionava. Ao 12:30, o barulho. Uma chamada de número fixo. PJ. De Teresa, boa tarde. Informo que, no cumprimento de mandados de busca, detivemos Ricardo M. para interrogatório. Não é para a senhora se deslocar. Aguardará indicações. A senhora está segura? A voz era uma muralha. Estou. Obrigada. Desliguei, sentei-me, pus as mãos na mesa. Lourdes trouxe um copo de água, como se trouxesse um braço. Bebi. Não chorei. Não tornei o momento maior do que era. Uma etapa. Lembrei-me do rosto dele na foz, da pressa na mão, do sorriso que procurou saída. Pensei nos meus netos. Liguei a Helena. Já sei, disse ela antes de eu falar. Não comentes com ninguém. A imprensa vai farejar. Se te ligarem, silêncio e advogada. Eu redijo uma nota seca. A família colabora com a justiça, sem mais declarações. E as crianças? Mantém a tarde igual. TPC, sopa, história. Hoje não é dia de lhes dar palavras que não conseguem mastigar. À tarde, a AF Gestão enviou um e-mail apressado. Tendo em conta os últimos desenvolvimentos, vimos por este meio proceder à devolução integral das quantias referentes às rendas recebidas da fração 3B, incluindo caução e juros legais. Em anexo, comprovativos. Helena respondeu com a fleuma que aprendi a amar. Recebido. Falta prestação de contas das restantes frações e contratos. Prazo mantém-se. O prazo mantém-se era um carimbo que não treme. Às 17 horas, fui buscar os miúdos. Em casa de Lourdes, montamos uma mesa de estudo em silêncio feliz. A Beatriz desenhou um cronograma da Feira de Ciências com marcadores emprestados. O Tomás fez as 2 fichas. No intervalo, fizemos pipocas. Eu estava ali, toda. O telemóvel, em modo avião, descansava na gaveta. Quando voltamos a ligá-lo, havia 3 chamadas perdidas de números que não conheço e uma mensagem da Inês. Levaram-no para prestar declarações. Eu estou com os miúdos. Se perguntar, digo que é trabalho fora. Obrigada por hoje, respondi. Força, amanhã às 18 horas, os 3 aqui para sopa e TPC, sem telejornais. Na manhã seguinte, a PJ comunicou que Ricardo ficaria arguido, sujeito a medidas de coação, apresentações semanais, proibição de contactos, caução. Não havia algemas de cinema, havia regras. Era o que bastava. A imprensa rebentou ao fim do dia com o esquema de arrendamentos no norte sob investigação. Nenhum nome. Eu era uma mulher sem rosto para o país. E isso, por agora, era bênção. A partir desse dia, o relógio mudou de cadência. Devoluções entraram como contas certas. A AT começou cruzamentos. A AF perdeu brilho e substituiu o logótipo do site por um comunicado genérico. Mário continuou a enviar-me pedrinhas no lago. Fornecedores que admitiam faturas de favor, condutas que confirmavam o circuito de dinheiro, um testas de ferro que topou que não queria ser boia de ninguém e aceitou colaborar. No meio disto, a vida doméstica voltou a ter música baixa. Acordar cedo, passar na praça, estudar com o Tomás, ouvir a Beatriz discutir com uma colega sobre o stand do Sistema Solar em 3D, cozinhar sopa, lavar louça, dormir sem sobressaltos 2 dias seguidos. Lourdes dizia-me, quando me via sorrir, a lavar a panela. A paz também deixa cicatriz, Teresa. E eu entendia. Fica-nos no corpo uma memória do barulho que já não há. A tutela dos netos apareceu como necessidade quando Inês, cansada e decidida, veio à livraria com uma mala pequena. Vou pedir separação, disse. Não aguento os telefonemas dele às 3 da manhã a dizer que a culpa é tua, minha, do mundo. Não sei se ele volta hoje, amanhã ou zangado. Eu vou sair antes que os miúdos levem com isso. Helena orientou com a delicadeza pragmática de sempre.
proteção imediata para Inês e crianças, acordo provisório de residência na prática com ela, regime de visitas supervisionadas quando a lei o permitir, acompanhamento psicológico para Beatriz e Tomás via SNS, e um pedido conjunto meu e da Inês, guarda partilhada de facto para me permitir estar presente legalmente no dia a dia, buscar a escola, levar ao médico, assinar autorizações. Não era para tirar nada a ninguém, era para somar rede. No Tribunal de Família, a juíza o ouviu sem demoras. A técnica de apoio social falou das crianças com competência sem açúcar. O meu papel foi pequeno e firme. Expliquei que a minha casa atual era a da Lourdes, que os miúdos tinham ali mesa e silêncio, que a rotina era sagrada. A decisão provisória saiu com uma frase que eu sublinhei no caderno. O superior interesse das crianças impõe previsibilidade e ausência de conflitos. Era tudo o que eu queria dar-lhes. Enquanto isso, a AT remeteu um ofício breve que fez sorrir Helena. Notificação para justificar rendimentos prediais declarados por terceiros em nome de Teresa Martins. O mundo burocrático, quando acerta, tem humor seco. Um fim de tarde, a escola orgulhou-se de nós. A Beatriz apresentou o stand mais coordenado da feira. Cronograma, orçamento, tarefas delegadas, improviso medido. Eu, que passara anos a ensinar meninos a escrever objetivos claros, vi a minha neta apresentar lições aprendidas, sem saber que me estava a devolver o ofício. O Tomás ganhou um autocolante dourado por concentração exemplar. São medalhas de papel e são os metais mais raros do mundo. Foi também tempo de cicatrizes. Um sábado, o pai deles ligou do número permitido pelo tribunal, passou pela doutora Helena e falou 2 minutos. Disse desculpa 3 vezes, pediu para os ver no centro de visitas. A Beatriz ouviu calada, assentiu. O Tomás chorou depois, não durante. No dia da visita, eu e Inês ficamos cá fora, num banco de cimento. Vê-los entrar sem medo e sair com palavras contidas ensinou-me que perdão e confiança são verbos diferentes. Não confundir. Em casa e à noite, escrevi no caderno Renascer a versão adulta da tabuada. Cicatrizes. A vergonha de ter acreditado no que me dizia. Cicatriz fina na mão que assinou por amor. O susto das crianças, cicatriz miúda nos olhos, tratada com rotina e risos pequenos. O vazio de ver um filho arguido, cicatriz funda no peito, sem pus, limpa com verdade. O alívio de ter papel, cicatriz tatuagem que me lembra quem sou. No mês seguinte, a associação Renascer deixou de ser palavra na capa do caderno. Álvaro arranjou-nos um canto atrás da livraria para as primeiras reuniões. Lourdes coordenava chaves e mantas. Uma psicóloga do centro de saúde, em horas voluntárias, ouviu 2 vizinhas que apareciam com frases iguais às minhas de meses antes. Não quero estragar a família. Ele só estava cansado. Eu também sou culpada. Eu não lhes dei sentença, dei-lhes listas. Pede isto, envia aquilo, bloqueia assado, dorme hoje, chora amanhã com água e pão. A dignidade é replicável. A justiça lenta continuou a sua marcha. Um dia, Mário enviou-me um recorte. O contabilista AF arguído também. Outro dia, Helena chamou-me para assinar um acordo. A devolução final das rendas, plais, juros plais, calção plais, os custas. Assinei sem confete. O procurador, num e-mail de 3 linhas, agradeceu a colaboração e avisou. O processo principal segue. Eu não pedi datas. Aprendi a viver com relógios que não são meus. Quando a poeira assentou o suficiente para eu voltar a ver a linha do mar, levei os miúdos à foz num fim de tarde que cheirava a sardinha assada. Sentamo-nos no paredão. A Beatriz perguntou: Avó, quando é que isto acaba? Isto já está a acabar, respondi. O que fica é o que aprendemos enquanto acabava.
O quê? Que a verdade não fala alto, fala certo. Que o amor não é obedecer a tudo. Que papéis são abraços quando a vida precisa de prova. E que a nossa casa não é onde nos deixam ficar, é onde nos chamam pelo nome. O Tomás atirou pedrinhas à água e disse: Hoje não tenho TPC. Rimo-nos. Eu deixei que não tivesse. Cicatrizar também é dar feriado ao caderno. Voltamos para a casa da Lourdes com o vento nos cabelos e a tranquilidade nos passos. No hall, a minha mala já não morava à porta. Tinha lugar no armário, com o fecho aberto, sem urgência. Sentei-me à mesa, abri o caderno Renascer e escrevi a penúltima página. Hoje sei. A queda não é o fim. É a gravidade a lembrar a verdade. A tutela não é posse. É cuidado legal do que é frágil. As suas cicatrizes não pedem pena, pedem respeito. A família, quando volta a ser família, cabe na mesa, não no processo. Fechei o caderno. O telefone vibrou com uma mensagem da Inês. Dormiram. Amanhã sopas e histórias aí? Respondi. Amanhã e sempre que precisarem. A casa está acesa. Antes de apagar a luz, pensei no que viria. Audiências, relatórios, mais prazos, talvez manchetes. E pensei no que já estava. Uma mesa com sopa, uma chave que já não era de fuga, 2 mochilas no canto, uma avó que voltou a ter nome no próprio peito. Adormeci sem escoltas de preocupações. Havia cicatrizes, sim, mas por cima delas, uma pele nova, áspera onde tinha de ser, macia o suficiente para sentir o calor de 2 netos que, sem saber, me ensinaram a matemática mais bonita do mundo. A soma da dignidade com o tempo dá uma casa. Os meses seguintes deixaram de ter o barulho do princípio e passaram a ter o som dos passos certos, cartas registradas, respostas no prazo, reuniões com hora e ata. A AT fechou os cruzamentos, o Ministério Público juntou as peças, a doutora Helena afinou cada vírgula com a paciência de quem cose pano grosso. Eu aprendi a esperar sem encolher. Chegou primeiro o acordo civil, devolução integral das rendas da 3B e de 2 frações que Mário descobrira pelo caminho, juros legais, custas. Entraram como devem entrar, por transferência com descrição, não por envelope. Na mesma semana, o cartório recebeu visita da PJ. A tal presencial virou prova do contrário. O processo crime principal seguiu com mais gente no barco do que eu supusera. O contabilista, um gerente de banco que carimbou sem perguntar, um testa de ferro que assinava porque é só papel. Eu continuei a ser o que sabia. Testemunha que traz documentos sem raiva no bolso. Em casa, as rotinas criaram pele nova. A Beatriz transformou a Feira de Ciências num pequeno organismo. Planilhas, cartazes, um cartaz final com lições aprendidas, que me fez sorrir por dentro. O Tomás contava-me a tabuada como quem conta um segredo. Começou a gostar de problemas com lógica, aqueles em que se descobre o padrão e o resto desliza. Lourdes manteve a porta com o mesmo humor de sempre, um entra que não precisava de explicação. A Inês encontrou emprego numa papelaria e começou a dormir 8 horas 2 vezes por semana. Parecia luxo, era saúde. A Renascer saiu do caderno e ganhou estatutos simples, apoio prático a idosos em situações de abuso familiar e financeiro. Nada de bandeiras, meia dúzia de voluntários, uma rede com a assistente social do centro de saúde, uma advogada estagiária que Helena supervisionava, um psicólogo jovem que entendia de silêncio. Toda por segunda-feira, 2 horas para listas, o que pedir, como guardar, quem chamar. A primeira senhora que entrou disse: "Eu não quero estragar a família." Saiu com 4 pedidos escritos e um "Hoje durmo em paz." Álvaro, com a sua livraria a cheirar a páginas, guardava nos cadeiras e termos de chá.
Uma tarde de abril, a primeira audiência. O tribunal não é cinema. Bancos duros, ar-condicionado, teimoso, vozes baixas. Eu falei 5 minutos. Disse datas, expliquei transferências, mostrei o e-mail com o recebido parcial, o comprovativo com o regularização, a certidão com o sem ônus. A defesa tentou o manto do mal-entendido e o cobertor do contexto familiar, mas a juíza mantinha o inverno no sítio certo. Factos, por favor. Ao fim de 3 sessões, o acórdão. Pena suspensa para Ricardo, com prestação pecuniária, proibição de contatos fora do canal jurídico e obrigação de formação em gestão ética. Pena efetiva para o colaborador que se sentou no meu lugar no cartório. Sanções para a F e para o contabilista. Multas para essa instituição que carimbou por semelhança sem ler. Não houve foguetório. Houve uma frase que a juíza disse, olhando para ele, e que guardei. Familiares não são facilitadores naturais. São pessoas com direitos. Eu não vibrei, respirei. Fui comer sopa com Lourdes e liguei a Inês. Hoje rotina dobrada, sem telejornais. A Beatriz celebrou com a pequena vitória dela. Uma boa nota às ciências. O Tomás colou no meu caderno um autocolante dourado. Chama-se Infância, o lugar onde a justiça entra por outra porta. Num sábado, meses depois, o centro de visitas marcou um encontro do Ricardo com os filhos. Eu e a Inês ficamos na sala de espera. Ele entrou por outra. Quando saíram, vi olhos úmidos e medidos. À noite em casa, a Beatriz perguntou o que ninguém nos ensina já a perguntar. Avó, é obrigatório perdoar? Não, respondi. O que é obrigatório é proteger a tua dignidade e a tua rotina. O perdão chega ou não, quando a segurança já está sentada à mesa. E tu? Eu perdoo o rapaz de 14 anos que partia mochilas porque não sabia perder. O homem aprende com o que a vida lhe fizer. Eu fico deste lado com os netos e os papéis. Na Renascer, as histórias começaram a multiplicar-se como alguém que aprende um verbo e o conjuga em todas as pessoas. Eu disse não, tu devolveste a chave, ela guardou recibos, nós fomos ao cartório, vós revogastes mandatos, eles deixaram de ligar à noite, houve recaídas e regressos, houve portas que fecharam e janelas que se abriram ao lado. Eu ia aprendendo a não ser tudo, ouvir, listar, encaminhar, depois casa, sopa, caderno. O verão trouxe uma notícia pequena e enorme. A escola propôs que eu ajudasse como voluntária num clube de estudo ao fim da tarde, 2 vezes por semana, 4 mesas com miúdos que não gostam de frações e verbos. Deitei as mãos à massa com a alegria de quem volta a casa. Dividir é repartir em partes iguais, eu dizia, e sorria por dentro pelo duplo sentido. A Beatriz, orgulhosa, fingia não me conhecer por vergonha boa. O Tomás, no fim, corria a dar-me bate aqui. Um dia, recebi uma carta do estabelecimento prisional. Ricardo pedia para me ver, agora autorizado, com mediação da técnica. Demorei 3 dias a decidir. Fui. Não para limpar, não para ser mãe almofada. Fui com os mesmos bolsos com que entrei na Foz. Mãos vazias de desculpas, cheias de nomes. A sala de visitas tinha cadeiras de plástico e tempo contado. Ele entrou mais pequeno do que o homem que eu vira meses antes, sem ar de palco. Sentou-se. Não nos abraçamos. Mãe, disse, baixo. Fiz mal. Fizeste, respondi. Eu achava que estava a organizar, que a vida é assim, empurra-se um pouco, ajeita-se, compensa-se a seguir, e depois, não reparei quando passei a linha. Reparaste, só escolheste não parar. Ele engoliu a frase, falou dos miúdos, perguntou se estavam bem, disse-lhe que estavam previsíveis. O maior elogio da nossa nova língua.
Falamos 15 minutos com uma técnica a tomar notas invisíveis no canto do olho. No fim, ele tentou a pergunta antiga: um dia vou à tua casa? Um dia, quando a tua casa for segura. A minha casa não é para ser salva-vidas, é para ser escola. Para ti, se quiseres aprender, para os teus filhos, porque merecem crescer sem tropeçar nas nossas falhas. Ele assentiu com um cansaço que parecia, pela primeira vez, aprendizagem. Levantei-me. Disse-lhe: cuida do teu estudo. Há cursos no recluso, há livros, há contas a pagar em silêncio. Saí leve, não por perdão mágico, por fronteiras sólidas. No outono, fizemos a primeira sessão pública da associação. Sala emprestada na junta, 20 cadeiras, um cartaz com o nome Renascer, escrito por uma vizinha que tem letra de bordado. Eu abri com 3 ideias curtas: carimbo, prazo e rotina. Álvaro falou de livros que ensinam coragem sem gritar. Uma psicóloga explicou o básico do trauma, sem transformar ninguém em manual. A doutora Helena apareceu no fim para um Q&A de meia hora que valeu por um curso: como revogar, onde pedir, que frases usar, quando chamar polícia. Saiu dali uma fila de cadernos novos, uma coleção de obrigadas sem rádio. Lourdes, discretamente, distribuía chaves mentais. Se não souberes onde dormir, toca-me. O país cabe nestas frases. Em casa, as coisas simples continuaram. Jantar cedo, TPC, telefonema para essa Inês quando ela saía tarde da papelaria, lista do mercado, comprimidos à hora. Um domingo, a Beatriz trouxe uma redação com o título A Casa Tem Paredes Invisíveis. Falava de limites, de cartazes que dizem proibido empurrar, de janelas que se podem abrir sem que ninguém entre sem bater. Eu não chorei. Apontei com caneta vermelha claríssimo ao lado do título. O Tomás, no mesmo dia, fez um avião de papel onde escreveu prova. Atirou-o e ele, milagrosamente, voou reto. Rimo-nos como quem descobre a aerodinâmica. Ao fim de um ano, o processo crime fechou para mim com um despacho simples: indemnização integral cumprida, colaboração considerada relevante, medidas de proteção mantidas, processo principal segue para julgamento dos demais arguidos. Foi uma página só. Deu para respirar um mês inteiro. Comprei um bolo de laranja, fiz chá, juntei Lourdes, Álvaro, a doutora Helena, o Mário, a psicóloga, a estagiária, a Inês e os miúdos. Não fiz discurso, fiz brindes curtos, a gente aborrecida que salva, aos prazos, aos cadernos. Lourdes resumiu como só ela. As portas que voltamos a saber fechar. Essa noite, antes de deitar, abri o caderno Renascer e escrevi a última página. Não uma moral de parede, mas um mapa para quem viesse depois. Se um dia precisares, desbasta a tempo. Em voz baixa, de preferência por escrito. Guarda provas, como quem guarda pão para amanhã. Procura quem fala em verbos e datas, não em promessas e adjetivos. Protege as crianças com rotina, não com segredos. Faz sopa, dorme, toma os comprimidos. O corpo é parte do plano. Quando te chamarem peso, procuras-te a balança com carimbo. E lembra, a casa que procuras não é um sítio, é o teu nome tratado com respeito. Fechei o caderno e guardei-o na prateleira da sala, entre livros que já reli e livros que ainda vou abrir. A minha mala agora mora no fundo do armário com o fecho aberto, não para fuga, mas para viagens com regresso. Na porta, 2 mochilas pequenas dormiam encostadas uma à outra. A cidade lá fora fazia o seu ruído bom de quem trabalha e regressa. Apaguei a luz. O silêncio não era vazio, era chão. A dignidade não era grito, era coluna. E o renascer deixou de ser um verbo que eu conjugo sozinha para ser um tempo verbal que cabe em todos nós. Eu renasço, tu renasces, ele renasce, nós renascemos. Amanhã de manhã,
A mesa terá sopa, os cadernos terão linhas e eu, Teresa Martins, estarei onde deveria ter estado sempre, na minha própria casa, com chave verdadeira no bolso e o nome inteiro na boca de quem me chama.